Já imaginou um povo inteiro, mencionado em textos antigos como a Bíblia, simplesmente desaparecer do mapa? Não estamos falando de uma pequena tribo, mas de uma civilização poderosa que um dia rivalizou com os grandes impérios do seu tempo. Hoje, vamos embarcar numa jornada arqueológica e histórica para desvendar o mistério dos hititas, o povo que desapareceu da terra e foi redescoberto de uma forma impressionante. Quem eram os hititas? Por muito tempo, estudiosos e céticos duvidaram da sua existência. Para eles, as menções na Bíblia, como em Gênesis, onde Abraão compra a caverna de Macpela dos filhos de Et, ou as referências a guerreiros hititas como Urias, no exército do rei Davi, pareciam apenas lendas. Como um império tão significativo poderia sumir sem deixar vestígios? A resposta, meus amigos, estava escondida sob toneladas de terra, esperando o momento certo para reescrever a história. A grande virada aconteceu no final do século XIX e início do século XX. Exploradores e arqueólogos, movidos pela curiosidade e pelas pistas nos textos antigos, começaram a escavar em uma região da atual Turquia. Foi lá, em um lugar chamado Boğazkale, que eles encontraram algo espetacular: as ruínas de uma cidade colossal. Não era uma cidade qualquer, mas sim Hattusa, a capital perdida do Império Hitita. Imaginem a emoção desses pioneiros. Eles desenterraram muralhas gigantescas, templos imponentes e, o mais incrível de tudo, um arquivo real com milhares de tábuas de argila escritas em cuneiforme. Era a biblioteca perdida de um império. Demorou anos para decifrar aquela língua desconhecida, mas quando conseguiram, o mundo ficou chocado. As tábuas não contavam apenas mitos e lendas. Elas continham tratados de paz, códigos de leis, correspondências diplomáticas e registros detalhados do dia a dia. Um dos documentos mais famosos encontrados foi o Tratado de Kadesh. Este é, simplesmente, o tratado de paz mais antigo já descoberto na história da humanidade. Ele foi assinado entre o faraó egípcio Ramsés II e o rei hitita Hattusili III após a famosa Batalha de Kadesh. Por séculos, os egípcios registraram em seus templos que haviam vencido a batalha de forma esmagadora. Mas as tábuas hititas contavam uma história diferente, uma versão muito mais equilibrada, que levou a um acordo de paz e fraternidade eternas. Uma cópia desse tratado está hoje na sede da ONU em Nova York, como um símbolo da diplomacia ancestral. Isso prova que os hititas não eram apenas um pequeno clã, como alguns pensavam. Eles eram uma superpotência da Idade do Bronze. Dominavam a metalurgia do ferro, uma tecnologia revolucionária para a época, que lhes deu uma vantagem militar imensa. Seus carros de guerra eram mais leves e rápidos, capazes de carregar 3 soldados em vez dos 2 tradicionais dos egípcios. Eles controlavam vastos territórios que iam da Anatólia, na atual Turquia, até o norte da Síria. Então, a grande pergunta permanece: o que aconteceu com eles? Como um império tão avançado e poderoso pôde simplesmente entrar em colapso e desaparecer por quase 3.000 anos? A resposta não é simples e envolve uma combinação de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita que assolou o final da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C. Primeiro, temos as mudanças climáticas. Estudos de anéis de árvores e amostras de solo da região indicam um período de seca severa e prolongada. Isso teria levado a colheitas fracassadas, fome generalizada e instabilidade social. Um império, por mais forte que seja, não sobrevive sem comida. As cartas encontradas nos arquivos de Hattusa revelam pedidos desesperados de grãos para o Egito, mostrando a gravidade da situação. Segundo, vieram as invasões. Um grupo misterioso de tribos, conhecido nos registros egípcios como os Povos do Mar, começou a varrer o Mediterrâneo Oriental. Eles atacaram e destruíram várias cidades e impérios, incluindo centros de poder hititas. O Império Hitita, já enfraquecido internamente pela fome e por possíveis conflitos civis,
não conseguiu resistir a essa onda de ataques externos. Sua capital, Hattusa, foi saqueada e queimada e nunca mais se reergueu. A combinação fatal de crise climática, fome, instabilidade interna e invasões externas levou ao colapso completo do governo central hitita. A civilização não desapareceu da noite para o dia, mas se fragmentou. Pequenos reinos, conhecidos como neo-hititas, sobreviveram por mais alguns séculos no sul da Turquia e no norte da Síria, mantendo viva parte da cultura e da língua. Mas, eventualmente, eles também foram absorvidos por impérios posteriores, como o assírio, e a identidade hitita se dissolveu na areia do tempo. O silêncio sobre os hititas durou milênios. Sua língua se perdeu, suas cidades foram esquecidas e seu nome sobreviveu apenas em textos de outros povos, como a Bíblia. Foi preciso a pá de um arqueólogo e a mente de um linguista para trazê-los de volta à luz. A história dos hititas é um lembrete poderoso de como a arqueologia pode confirmar e enriquecer narrativas antigas. Aquilo que um dia foi considerado mito, hoje é um fato histórico comprovado. É fascinante pensar que, sob nossos pés, podem existir outras histórias, outras civilizações, esperando para serem descobertas e mudarem tudo o que pensamos saber sobre o passado. A redescoberta dos hititas não apenas validou um trecho da história bíblica, mas nos deu uma janela para um mundo perdido, cheio de inovação, diplomacia e drama. Eles podem ter desaparecido, mas graças à ciência e à curiosidade humana, sua história nunca mais será esquecida. O que você achou dessa incrível jornada ao passado? Existem outras civilizações perdidas que você gostaria que explorássemos? Deixe seu comentário aqui embaixo, pois a sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo e quer continuar desvendando os maiores mistérios da história e da arqueologia conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e até a próxima!